Olá pessoal, dando continuidade à aula anterior sobre V-Ray Light, a gente vai ver aqui as outras opções que a gente tem de formato da luz. Então quando a gente cria uma V-Ray Light, a gente desenha o tamanho do retângulo dela, né? Porque ela parte de um retângulo sempre. Mas a gente tem outras opções aqui, como a gente tinha visto aqui bem no começo. Então V-Ray Light, além do plane a gente tem o dome e a gente tem uma esfera e tem a opção Mesh. A gente vai deixar a opção Dome para depois, porque ela é usada para iluminação baseada em imagem. Então a gente depois vai ver melhor como é que se usa ela. A gente vai ver agora as opções de Sphere e Mesh. Bom, bem simples aqui. A Sphere, ela é uma esfera. Então, assim como lembra um pouco a luz do tipo Omni. Tem os mesmos parâmetros aqui de multiplier, da intensidade, cor, tudo que a gente viu na aula anterior a gente segue aqui. O que muda? Só o tamanho. Em vez de ter comprimento, largura e distância, ele tem só o raio. A gente tem o raio da luz aqui, tá? E ela emite luz para todos os lados. Então lembra um pouco a luz do tipo Omni. Deixa eu desmarcar o Invisible. Então a gente usa ela quando a gente quiser uma luz que emita luz para todos os lados, uma esfera. Usa bastante para simular lâmpada, por exemplo, tá? Ou até luz de vela. Qualquer tipo de luz que a gente queira emitir para todos os lados, a gente usa a esfera. Então, se a gente comparar, por exemplo, com uma luz do tipo Omni, que nem eu comentei, a gente vai ver uma diferença que tem, que a luz do tipo Omni, ela é uma luz pontual. Ou seja, ela é um ponto de luz, como a gente diz, infinitamente pequeno. Então, da mesma forma que a luz spot, a luz Omni, ela emite uma sombra perfeitamente definida. A gente sempre pode vir aqui nas opções da V-Ray Shadow, tá? Então, V-Ray Shadow Parameters, a gente tem a opção de transformar ela numa Area Shadow. Então, com isso, se eu pegar aqui, por exemplo, essa minha V-Ray Light, que tem um raio, por exemplo, de 10 centímetros, tá? E vou pegar essa minha Omni aqui e vou botar também que ela tem uma Area Shadow de 10 por 10 por 10, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai também gerar uma sombra desfocada como a minha V-Ray Light. A diferença é que a iluminação não vai seguir esse mesmo padrão aqui. Então, se eu, por exemplo, aplicar um material sem reflexão, a gente vai ver que tem uma diferença bem importante aqui. Deixa eu diminuir aqui também a intensidade aqui. Vou colocar o decay, inverse square, como sempre, diminuir o tamanho dele. Deixar essas luzes um pouquinho mais parecidas, tá? A gente vai ver aqui na superfície da minha teapot a diferença que tem. Então, o problema de usar uma luz Omni com essa sombra aqui é que, apesar da sombra estar desfocada, a iluminação ela continua muito dura. A gente usa esse termo dura porque ela tem essa marcação aqui, onde ela começa e onde ela termina, enquanto que uma luz do tipo Area ela vai ser mais suave. Então, a diferença entre uma Omni com as opções de Decay e Area Shadow e uma V-Ray Light esférica é que essa luz aqui, a Omni, ela emite a luz a partir de um ponto. E a luz do tipo esfera, ela vai emitir luz por toda a superfície. Então ela vai ficar uma luz mais natural, mais agradável de se ver. Então a luz Omni é uma luz que a gente raramente vai usar aqui no V-Ray, mesmo usando V-Ray Shadow e tal. Por essa questão da iluminação, como a luz fica mais suave, mais macia, como a gente diz, usando uma luz do tipo V-Ray Light esfera. Então se eu diminuir também aquela mesma situação, se eu diminuir o tamanho dela, então vou diminuir o tamanho, então botar por exemplo 1 centímetro só. Eu vou ter que aumentar bastante o multiply para ela voltar a influenciar. E a luz vai começar a ficar mais marcada também. Mas a vantagem disso aqui é que ela é uma luz real. Então, se a gente simular, por exemplo, uma lâmpada de poste, alguma coisa assim, qualquer coisa que tenha um tamanho físico que a gente saiba, então digamos que ela é uma luz que tem efetivamente 5 centímetros, a iluminação que ela vai gerar é exatamente condizente com o formato que ela tem. Inclusive a sombra, tudo isso vai ficar real, como acontece no mundo real, tá? Bom, bem simples então, luz de esfera, a gente usa para esse tipo de luz que a gente quer que emita para todos os lados, ao contrário do plane que emite para um lado só.
Mas o que acontece? Se eu quiser uma luz que tem um formato diferente de uma esfera, para isso que serve Mesh. Então quando eu troco para Mesh, o que aparece aqui embaixo? Lá embaixo aparece a opção do Peak Mesh. Tem um detalhe interessante, tá? Vou apagar essa luz aqui e vou criar uma nova. Só para a gente saber, quando a gente cria uma V-Ray Light do tipo Mesh, a gente não desenha o tamanho, eu só dou um clique, ela forma o retângulo no chão, tá? A posição dela não importa. E quando a gente está no Create aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Então quando a gente está aqui no Create, a opção do Peak Mesh não aparece, tá? Isso aqui é uma coisa que é um detalhezinho pequeno, mas quando a gente estiver no Create, essa opção do Peak Mesh não aparece. A gente tem que vir no Modify. Quando a gente vem no Modify, aparece a opção do Peak Mesh, tá? Então, Peak Mesh, eu posso pegar qualquer objeto. Vou pegar minha teapot, por exemplo. Quando a gente faz isso, ela sumiu com a nossa teapot. Ela realmente apaga o objeto, ó, Replace Mesh Flight, tá? Esse é o padrão, ela apaga o objeto e substitui por isso aqui, pela Mesh Light, V-Ray Light 01. Ela virou agora uma luz. Então é bem interessante que aí a teapot ela passa a iluminar. Tem uma diferença entre esse tipo de método aqui e usar um material com Self-Illumination, que nem a gente viu ali, que o V-Ray Material ele tem agora um Self-Illumination. A diferença é que isso aqui é calculado pela luz direta, tá? Então isso aqui é uma luz mesmo sendo emitida. Tem o problema da granulação, ó, tá vendo? Então quando é que a gente usa um ou outro? Deixa eu diminuir a intensidade aqui, que está muito forte. Tá aqui uma intensidade de 5, por exemplo, sim. 2, tá bom. Então, ó. Eu vou criar uma teapot agora também aqui. Uma outra teapot. Tá? Então, ó. Ela demora um pouco para renderizar, a luz fica granulada. Isso é uma das coisas que tem aqui, é que a gente não tem iluminação global, tá? Então, por outro lado, se eu pegar aqui um material qualquer, então vou pegar aqui um V-Ray Material qualquer, vou botar a cor difusa branca, e vou botar o Self-Illumination branco. Vou aplicar na outra teapot, para a gente ver a diferença entre esses dois métodos aqui. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é que essa teapot aqui ela não vai influenciar nada porque eu estou sem o GI ligado. Tá? Então, a princípio, a gente vê que ele tem uma opção aqui que está marcada, que é o GI. Então, isso quer dizer que ele vai iluminar com iluminação global. Na verdade, isso aqui, o que, que é? É exatamente aquele botão que a gente já tinha visto na outra aula, do Store with Radiance Map. Deixa eu selecionar essa luz aqui, e no Modify. E a gente vai ver aqui que se eu ligar o Store with Radiance Map, vai acontecer a mesma coisa. Vou ter tudo preto, não vai aparecer nada aqui. E a hora que eu ligar a minha iluminação global, está aqui no Very Low para ficar rápido. Ligando a iluminação global, a gente vê que as duas têm o mesmo comportamento, tá vendo? Então, vantagens de usar um ou outro é que a gente tem mais controle, tá? A gente tem todos esses controles aqui de multiply, de opção de usar temperatura de cor, tá? Deixar visível, invisível, todas essas opções aqui a gente tem com a V-Ray Light. Além dessa opção, Store of Radiance Map. Se eu tirar isso aqui, então quando eu desmarcar essa opção do GI, essa teapot aqui ela não vai mais iluminar a nossa cena, tá? Isso é o que faz. Então a gente vai ver que ela sozinha, se eu apagar a outra teapot aqui, deixa eu desligar essa luz aqui. Então desliguei a luz. Então a gente vai ver que não tem mais nada iluminando a nossa cena. Essa teapot aqui ela não faz mais nada, tá? Então essa opção aqui do V-Ray Material serve para ela iluminar ou não, baseado no GI. Então, na hora que eu ligar de novo, ela vai começar a iluminar baseado na minha iluminação global. A gente vê uma coisa interessante, quando a gente desliga uma luz, uma V-Ray Mesh, ela some, tá? Porque ela é uma luz, então ela some. Geralmente a gente vai acabar usando mais essa opção do Store of Radiance Map. Vantagens que a gente tem disso aqui, a gente tem controle de subdivisa ainda, que melhora o cálculo da iluminação global. Mas ela acaba sendo mais prática. Tá? Então, a gente usa bastante isso aqui também para fazer, por exemplo, neon. Então, se eu criar aqui uma linha em volta dos meus objetos aqui, tá? E ligar o renderable dela.
pouquinho maior assim. E vou levantar ela um pouquinho do chão. Deixa eu tirar essa minha luz daqui que eu não preciso mais dela. E essa aqui eu vou tirar o Soft Illumination, vou voltar a cor que estava. Então agora, como é que a gente faz para transformar essa linha aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a interpolação. Deixa ela bem redondinha aqui. Então para transformar isso aqui numa luz, eu posso tanto aplicar um material de Self Illumination, ou vir aqui no Create, Light, Very Light, tipo Mesh. Então criei aqui. E agora eu vou no Modify para habilitar a opção do Pick Mesh. Vou entrar em Wireframe para facilitar. Então, vou pegar aqui. Tem um detalhe aqui, ó. Ele não vai deixar eu pegar a minha linha, tá? Por quê? Porque ele não está reconhecendo isso aqui como uma malha, ele reconhece aqui só como uma linha. Então eu teria que converter essa minha linha para Editable Mesh, Editable Poly, qualquer tipo de coisa, tá? Para transformar ela num objeto. Botei Editable Mesh, tanto faz. Então agora eu vou conseguir pegar, ó. Pronto, peguei, tá? A gente vê que ele fica aqui no modificador. Então eu tenho a minha luz de Table Mesh Line, ok? Então a gente tem a opção agora de acertar, multiply, cor, o que quiser aqui, tá? Então ela está iluminando agora. Eu estou usando o Story of Radiance Map para ficar rápido, vocês estão vendo como está rápido, não tem granulação, não tem nada. Posso mudar a cor para o que eu quiser. Então tipo, se eu quiser fazer um neon azulado aqui, ó, a gente passa a iluminar a cena com isso aqui. Legal que ele também aparece nos reflexos corretamente. Então se eu botar o meu cromado de volta à minha teapot, a gente vai ver bem o reflexo aqui. Ela bem acesa, ó. Tem glow, não tem nada, é só o efeito de iluminação, a gente vê que fica bem interessante usando o V-Ray Light, tá? Então, só para fechar essa aula aqui, vou tirar agora vou apagar essa minha V-Ray Light aqui e vou criar uma V-Ray Light como DOM, só para a gente ver o que faz, depois a gente vai voltar nela, tá? Então, o que faz? Ela funciona como uma luz do tipo Skylight do Max, para quem já usou, que é a luz que vem de todos os lados. Então isso aqui é um método que se usa, deixa eu tirar a Story of Radiance Map, para gerar luz do tipo Dome, que é usada, por exemplo, para iluminação baseada em imagem. Então eu posso colocar uma imagem aqui, uma imagem HDR, por exemplo, ela vai iluminar minha cena sem precisar da iluminação global. Então se eu vier aqui na iluminação global e desligar, eu vou ver que eu vou ter um render sem iluminação global, só com a Dome Light. E ela também aparece aqui no reflexo, tá? Então isso aqui foi só uma introdução à Dome dentro da V-Ray Light. Depois a gente vai ter uma aula específica só sobre iluminação baseada em imagem, iluminação por HDR, onde a gente vai ver mais detalhes como se usa aqui a Dome Light dentro do V-Ray. Ok? Só para complementar a aula sobre V-Ray Light, eu vou mostrar duas coisas interessantes aqui. Uma delas é na hora de criar uma V-Ray Light, tá? Eu estou aqui com o plane de novo. Eu tenho duas formas de criar a V-Ray Light, que nem o pessoal que trabalha mais tempo com V-Ray já está acostumado, que é pegar e desenhar a luz onde ela estiver, depois reposicionar ela, rotacionar e tal. A novidade é o target. Então, quando a gente usa o target na hora de criar o V-Ray Light, então Create V-Ray Light, e liga o target, eu não vou mais desenhar a luz, eu vou clicar e vou apontar para onde ela vai. E ela vai pegar o último tamanho que foi usado. Da mesma forma, eu posso já definir aqui, por exemplo, 20 por 20, e clicar e arrastar. Então, ó, funciona igual uma luz spot do Max, tá? Então, são essas duas formas que a gente tem de criar uma V-Ray Light. Posicionando aqui. Então, eu vou botar mais uma aqui, como se fosse um render de estúdio. Então, a gente faz bastante luzes apontando para os objetos. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que com o target é sempre bem mais fácil a gente apontar as luzes para os nossos objetos. Isso é um recurso que os usuários já pediam há bastante tempo. Vou dar um align aqui com a minha teapot. Ó, bem mais fácil, né? E sem target, então tiro o target, eu vou desenhar aqui, que seria para simular aquelas luzes que vêm de cima em um estúdio. Tá? Ó.
Ok, então essas são as duas formas de criar a V-Ray Lite com target e sem target. E também eu vou mostrar aqui uma ferramenta que alguns já conhecem, que tem no Max, que chama Light Lister. Então se eu vier no Tools, ele tem aqui o Light Lister do Max. O problema disso aqui é que ele não mostra as luzes do V-Ray, então ele só mostra luzes standard. Então, por exemplo, vou botar uma target spot aqui. E vim aqui no Tools, Light Lister, só vai aparecer essa spot. Para isso tem o Light Lister do V-Ray, V-Ray Light Lister, que ele vai mostrar todas as luzes do V-Ray mais as luzes do Max. Tá? Então ele é um substituto do Light Lister original. O que a gente faz aqui? A gente tem alguns controles bem interessantes. Esses botões aqui do canto selecionam as luzes. Tá? Liga e desliga cada uma. O nome delas eu posso renomear. Então isso é extremamente importante. Então, por exemplo, aqui vou botar aqui, vou dizer que essa aqui é a minha luz esquerda. Essa daqui é a luz da direita. E essa aqui, luz do topo. Então a gente vê que fica bem mais fácil controlar as luzes se tiver tudo nomeado. Tá? Essa spot eu vou apagar, delete. Aí tem que dar um refresh aqui. Tá? E a gente pode ir acertando várias coisas a partir desse Light Lister. Então eu vou minimizar aqui. Tem um pouquinho de espaço aqui. E vou vendo o que eu posso fazer. Então, por exemplo, a minha luz da esquerda, eu posso mexer aqui no multiplier, aumentar um pouquinho mais, mexer na temperatura ou na cor. Então, se eu quiser botar aqui uma luz mais quente, eu vou botar aqui, por exemplo, 3500 Kelvin. E na luz da direita, aquele negócio que eu tinha comentado uma vez, que é legal a gente misturar as duas. Então, luzes quentes de um lado, luzes frias do outro. Luz de cima eu vou deixar branco. Então, eu vou acertar aqui também o multiplier dela. Ó. Então, a gente já monta um renderzinho assim de estúdio, bem simples. Fica bem fácil de acertar várias luzes ao mesmo tempo. Então o que mais a gente tem? A opção de ligar e desligar a sombra, subdivis de cada luz. Então, por exemplo, a luz do topo eu precisaria de um pouquinho mais de subdivis. O bias da sombra, se ela é invisível ou não. Isso é importante, geralmente a gente vai querer que todas elas sejam invisíveis. Se ela é uma skylight normal ou simples, ou simple. E também a opção você vai aparecendo diffuse, specular e reflection. Tá? Podia ter um pouco mais de opções, mas já é interessante, principalmente para selecionar. Então, por exemplo, essas luzes que são muito grandes, a gente pode marcar elas, por exemplo, com Story Radiance Map. O render fica mais rápido. As luzes grandes a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver que ela vai renderizar mais rápido do que estava renderizando antes, só porque essa luz de cima, que é a maior, a que costuma ser mais devagar para renderizar, ela vai renderizar bem rápido, vai fazer o sample bem rápido. E a gente tem aquela brincadeira, luzes quentes, luzes frias. Então eu posso esquentar mais essa aqui, esfriar mais a outra se quiser também. Então ficar livre aqui é bem legal de trabalhar aqui para montar tipo um renderzinho de estúdio. Fazer uma brincadeira aqui, nossa teapot no estúdio, com a luz quente de um lado, a luz fria do outro. Então fica a critério de cada um, como quiser montar. A gente vê que não é muito difícil a gente já tirar um render bonito aqui. É importante sempre trabalhar com essa questão da temperatura de cor, com luzes V-Ray do tipo área grande, tá? E lembrando que a gente sempre tem na mão a nossa ferramenta ali, o nosso Light Lister, que a gente vai poder usar quando quiser. Fica ali no Tools, V-Ray Light Lister. Tem todos os comandos aqui, todas as cores, ok?